Bom, pessoal, vamos dar sequência então. Até agora nós estudamos o termômetro da escala Celsius, o termômetro da escala Fahrenheit e, por último, agora nós vamos estudar o termômetro da escala Kelvin. Existem mais escalas termométricas, mas o que nós vamos usar são só essas três, tá? Então, são essas três que vai ser de interesse do nosso estudo. Então, vejamos o termômetro da escala Kelvin, também conhecido como escala do zero absoluto. O Kelvin, ele fez o seguinte: ele adotou para o ponto de gelo, que Celsius adota como zero, ele adotou 273, tá? Então, esse seria o zero de Kelvin. Então, quando o termômetro da escala Celsius marcar 0 graus Celsius, o termômetro da escala Kelvin vai marcar 273. Quando o termômetro da escala Celsius marcar 100 graus Celsius, o termômetro da escala Kelvin vai marcar 373 Kelvin, tá? Então, se o termômetro marcar 100 para o ponto de vapor, seria 100 graus Celsius, Kelvin vai marcar 373 Kelvin. Um detalhe aqui: o Kelvin ele não coloca grau, tá? Ele não coloca grau. Só coloca grau o termômetro da escala Celsius e o termômetro da escala Fahrenheit. Bom, em que o Kelvin, o cientista, baseou para montar essa escala? De acordo com ele, o zero dele seria o quê? O zero dele, vamos supor que aqui é a escala Celsius e aqui é a escala dele, Kelvin. O zero dele seria uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Esse seria o zero dele, tá? Então, qual foi o estudo que ele fez? Ele observou o seguinte: que quanto menor a temperatura do corpo, menor vai ser o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais você vai abaixando a temperatura do corpo, vai diminuindo a agitação das moléculas. Então, de acordo com o estudo que ele fez, a hora que a temperatura atingiu o que ele chamou de zero absoluto, esse zero absoluto corresponde a uma temperatura de aproximadamente 273 graus Celsius. O que vai acontecer com as moléculas? Praticamente elas vão parar de vibrar. Elas não vão parar de vibrar totalmente, mas a vibração delas vai ser o mínimo possível, tá? Então, quer dizer, quando praticamente cessar a vibração das moléculas, é porque atingiu o valor da temperatura de 0 graus na escala Kelvin, que corresponde a menos 273 graus Celsius. O interessante é que é o seguinte: com base nessa teoria de Kelvin, né, que vai cessar, praticamente cessa o grau de vibração das moléculas, hoje, principalmente nos Estados Unidos, existem pessoas que, de repente, têm uma doença incurável. O que elas fazem? Né? Doentes terminais. Então, quando elas morrem, elas pedem e é um valor caríssimo, para que seus corpos sejam congelados a uma temperatura muito baixa, tá? Uma temperatura bem próxima do zero. Aí, o que acontece? Eles acreditam que, futuramente, à medida que a ciência vai evoluindo, o corpo poderia ser, quem sabe, num futuro distante, ser reanimado, né? Voltar à vida, né? E, possivelmente, talvez, aquela cura daquela doença já seja descoberta, tá? Então, o corpo seria trazido novamente à vida, né? Ia ressuscitar o corpo e, quem sabe, aquela doença já teria uma cura para ela. Então, são milionários que pagam uma fortuna para manter os corpos congelados a uma temperatura baixíssima. Mas, quer dizer,
isso é uma coisa, né, que eles deslumbram para um futuro muito distante. Bom, então vamos lá. A vantagem de você de Celsius e Kelvin, para a gente trabalhar com essas duas escalas, é que a divisão delas é igual. Então aqui está dividido em 100 partes, aqui também está dividido em 100 partes. Então o que significa isso? Se aqui tem uma variação de 20, a variação aqui também vai ser 20. Quer dizer, a variação nos dois termômetros é igual. Então, se eu quero fazer uma transformação da escala Celsius para a escala Kelvin, é muito simples. Basta somar 273. Então, o que significa? Que o valor da temperatura na escala Celsius é igual ao valor da temperatura na escala Kelvin, com uma diferença de quanto? 273. Então, por exemplo, quando o termômetro da escala Celsius marcar 0, aqui 273. Quando aqui marcar 100, aqui vai ser 373. Então, a diferença entre as duas escalas é de 273. Então, a forma de conversão entre as duas escalas é muito simples. É uma forma bem simples. Basta você somar ou diminuir, né? Por exemplo, se você quer a temperatura na escala Celsius, então você vai pegar a temperatura da escala Kelvin, diminuir 273. Né? Então, a forma de conversão entre as duas escalas ela é bem tranquila. Tá? Professor, vai existir uma forma de conversão entre Kelvin e Fahrenheit? Eu acho desnecessário mostrar essa forma de conversão para vocês. Sabe por quê? Porque você já sabe montar a forma de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Então, ou você transforma para Celsius e depois você acha isso em Kelvin, ou simplesmente você monta a forma de conversão. É bem tranquilo, né? Então, vamos ver esses exemplos aqui. Observe. Então, o que seria o zero absoluto para Kelvin? É aquela temperatura onde o movimento das moléculas, de vibração das moléculas, praticamente ele vai cessar, tá? Ele não vai cessar de tudo. Então, ele fica na iminência de cessar. Bom, exemplo número 1. A temperatura corporal pode variar de 35 graus Celsius para 42 graus Celsius na escala Celsius. Tá. Determine o valor desses limites na escala absoluta Kelvin. Então, eu quero saber qual o valor da temperatura de 35 graus Celsius e de 42 graus Celsius na escala Kelvin. Então, vamos lá. Então, a primeira temperatura vai ser a temperatura de 35 graus Celsius. Eu quero saber quanto que essa temperatura corresponde na escala Kelvin. Então, é bem simples. Então, a temperatura da escala Kelvin é igual à temperatura da escala Celsius mais 273. Então, a temperatura da escala Kelvin vai ser 35 mais 273. Então, a temperatura da escala Kelvin vai ser 273 mais 35. Então, dá 300. Então, vai dar 308 Kelvin. Então, quando o termômetro estiver marcando 35 graus Celsius, o termômetro da escala Kelvin vai estar marcando 308 Kelvin. Tá? Agora, o outro valor, 42. Então, quando a temperatura na escala Kelvin marca, na escala Celsius, marca 42 graus Celsius, quanto que vai marcar na escala Kelvin? Então, a temperatura da escala Kelvin é igual à temperatura da escala Celsius mais 273. Então, a temperatura da escala Kelvin vai ser 42 mais 273. Então, a temperatura da escala Kelvin vai ser
273 mais 42. Então, dá 5, 11, vai 1, 315. Então, vai dar 315 Kelvin. Tá aí. Então, este é o valor da temperatura na escala Kelvin. Tá? Tranquilo, né? Vou fazer a transformação. Agora, a letra B. Calcule a variação dessa temperatura quando a temperatura de uma pessoa se altera do menor para o maior valor citado acima. Então, ele quer saber o valor da variação da temperatura. Então, o valor da variação de temperatura na escala Celsius. Então, vai ser o quê? Então, esse aqui é a letra A, agora a letra B. Então, temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação no termômetro da escala Celsius vai ser 42 menos 35. Né? Então, vai sofrer uma variação de... Então, a variação vai ser temperatura final, 42, menos a temperatura inicial, 35. Então, vai sofrer uma variação de 42 menos 35. Então, vai dar 12 menos 5 dá 7, está 7 graus. Então, a variação vai ser de 7 graus. 7 graus Celsius. Aí, vocês devem falar para vocês que a variação do termômetro da escala Celsius, é igual à variação do termômetro da escala Kelvin. Então, se a temperatura varia 7 graus na escala Celsius, ela vai variar também 7 graus na escala Kelvin. É só você pegar a temperatura final menos a temperatura inicial, não precisava nem fazer conta, né? Então, a variação da temperatura na escala Kelvin vai dar 7 graus, não tem graus, 7 Kelvin. 7 Kelvin. Tá aí. 7 Kelvin. Tá? Bom, então, isso aí responde o primeiro exemplo. Agora, o segundo. O médico mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém no seu termômetro clínico o valor de 102 graus Fahrenheit. Então, pessoal, tem motivo de preocupação com o paciente? Justifique. Então, nós vamos pegar essa temperatura de 102 graus na escala Fahrenheit e vamos transformar ela para a escala Celsius, para saber se está acima, porque a temperatura do corpo humano normal é 36,5 graus Celsius. Se essa temperatura estiver acima de 36,5, ele está no estado febril. Então, se ele estiver no estado febril, né, ele está com hipertermia, o que pode acontecer? Ele pode estar com estado de febril, né? Pode ser uma infecção, alguma coisa. Então, justifica a preocupação. Então, vamos lá. Vamos descobrir, então, temperatura na escala Fahrenheit é igual a 102 graus Fahrenheit. Então, vamos jogar na fórmula de conversão. Vou apagar do lado de cá para ganhar esse passo. Então, vamos lá. Então, vai ficar assim. A fórmula de conversão é essa aqui, né? C está para 5, assim como F menos 32 está para 9. Então, C vale 102, então nós vamos pegar a fórmula e vamos substituir. Ó, no lugar do C, eu vou colocar 102. 102 menos 32 sobre 9. Então, 102 menos 32 dá 0, dá 7. 70. Né? 0, 70. Então, vai ficar assim. C sobre 5 é igual a 70 dividido por 9. Né? Multiplicando cruzado, então vai ficar C
vai ser igual a 350 dividido por 9. Então, vamos fazer aqui 350 dividido por 9. Dá 35 por 9 vai dar 4. 4 dá 4 passa, né? Vamos por 3. 3 vezes 9 dá 27, por 35 volta 8, achou, vai dar 80, vai dar 7, sobra aproximadamente 39 graus Celsius. Então, veja bem, aproximadamente 39 graus Celsius, quer dizer que está beirando 40 graus Celsius. Então, se está beirando graus 40, significa que é um caso preocupante, né? Como a temperatura normal do corpo humano, né? A gente pode responder assim a justificativa, né? Como a temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius, é de se preocupar, pois está em um estado febril. Está em um estado febril, né? Então, esse seria a justificativa, né? Como a temperatura normal do corpo humano é de 36,5 graus Celsius, é de preocupar, pois está em um estado febril, né? A temperatura dele é 39. Então, é de se preocupar, por quê? É de se preocupar, pois o estado dele pois está em um estado febril, né? Então, esse aqui responde a letra A. Agora, a letra B. A letra B fala assim: por que um paciente com febre sente frio? Por que a pessoa que está com febre sente frio? Veja bem, como ela está acima da temperatura normal, ela está com a temperatura acima da temperatura normal, ela perde calor mais rapidamente para o meio ambiente. Então, se ela perde calor mais rapidamente, nós sabemos, né, que a energia térmica passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, se ela está com uma temperatura acima da temperatura normal, ela vai perder energia térmica em forma de calor de uma forma mais rápida. Então, se ela perde calor de uma forma mais rápida, vem aquela sensação de frio. O que é essa sensação de frio? Nada mais é do que a perda de calor. Então, a gente poderia responder assim: como a temperatura corporal está acima do normal, o paciente perde energia térmica, né, em forma de calor, de forma energia térmica em forma de calor de maneira mais rápida.
o que provoca a sensação de frio, tá? Aí o que provoca a sensação de frio. Como a temperatura corporal está acima do normal, o paciente perde energia térmica em forma de calor, vamos pôr isso aqui dentro do parênteses, né? De maneira mais rápida, o que provoca a sensação de frio. O que é a sensação de frio? Né? Aqueles calafrios, né? Então, tremura. Agora vamos ver aqui a letra C. Determine o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, para mim saber o valor dessa temperatura na escala Kelvin é bem simples. Ó, a temperatura da escala Kelvin é igual à temperatura da escala Celsius mais 273. Então, a temperatura da escala Kelvin vai ser 39 mais 273. Então, 273 mais 39, 3 mais 9 vai dar 12, vai 1, 8 e 3, 11, vai 1, 300, que vai dar 312 Kelvin. Tá aí. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me acessar lá, fique à vontade, tá? Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, estou à disposição de vocês.